Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Clique Educa aqui no canal da Clicannabis. Hoje vamos falar sobre a síndrome de Tourette, um transtorno neuropsiquiátrico que começa ainda na infância ou adolescência e entender o que a ciência já descobriu sobre o papel da cannabis medicinal como possível aliado no tratamento de seus sintomas. A síndrome de Tourette é um transtorno neurológico do desenvolvimento caracterizado pela presença de tiques motores e vocais involuntários, que ocorrem de forma repetitiva, impulsiva e muitas vezes imprevisível. Esses tiques podem variar bastante entre os pacientes, desde movimentos simples como piscar dos olhos ou sacudir a cabeça, até ações mais complexas como saltos ou vocalização involuntária, incluindo palavras ou frases. Em alguns casos, os tiques podem incluir até comportamento social inapropriado, como palavrões ou gestos obscenos, condição chamada de coprolalia, que é a mais rara e mais amplamente conhecida pela mídia. A intensidade e frequência dos tiques também podem mudar ao longo do tempo, sendo geralmente agravadas por situações de estresse, ansiedade ou excitação emocional. Muitos pacientes relatam um aumento dos tiques em momentos de sobrecarga ou tensão e uma redução em estado de relaxamento. Por mais que em muitos casos os tiques não causem dor física, eles podem ser extremamente desconfortáveis e gerar grande sofrimento psíquico, interferindo no convívio social, do desempenho escolar ou profissional e, sobretudo, na autoestima de quem convive com a condição. Apesar de os tiques serem um sintoma central da síndrome, a síndrome de Tourette é considerada uma condição multifatorial, com manifestações bastante heterogêneas. Em muitos casos, ela vem acompanhada de comorbidades psiquiátricas, como transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG, transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido como TOC, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. Essas condições associadas podem, inclusive, ser mais debilitantes do que os próprios tiques. Quanto à origem da Tourette, a ciência ainda não tem explicação definitiva, mas já existem fortes indícios de que fatores genéticos, neurobiológicos e ambientais estejam envolvidos. Estudos apontam para alterações em circuitos neurais que regulam o controle motor e a inibição de impulsos, especialmente nas regiões dos gânglios da base. Já o diagnóstico é predominantemente clínico, feito com base na observação e relato dos sintomas ao longo do tempo. Por isso, é fundamental buscar um especialista, como um neuropediatra ou um psiquiatra, para uma avaliação criteriosa e segura. O tratamento considerado padrão ouro para a síndrome de Tourette é a terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, especialmente nas suas variantes adaptadas para transtornos com tiques, como The Comprehensive Behavioral Intervention for Tics, CBIT. Essa abordagem busca ensinar o paciente a reconhecer os gatilhos emocionais, físicos e ambientais que antecedem os tiques, desenvolvendo estratégias conscientes para reduzir ou redirecionar esses comportamentos. Além disso, o acompanhamento psicológico oferece um espaço seguro para o manejo da autoestima, da ansiedade social e da frustração que muitas vezes acompanham o quadro clínico. No entanto, em casos mais intensos ou resistentes ao tratamento comportamental, pode ser necessário o uso de medicações específicas para controlar os tiques, mais incapacitantes. Os antipsicóticos atípicos, como o risperidone e o aripiprazol, são os mais utilizados para esse fim, por atuarem diretamente nos neurotransmissores envolvidos nos circuitos de controle motor e impulsividade. Eles podem ajudar a reduzir a frequência e a intensidade dos tiques, tornando o dia a dia do paciente mais funcional. Apesar da eficácia desses medicamentos em muitos casos, os efeitos colaterais podem ser consideráveis. Entre os mais comuns estão sonolência excessiva, que interfere na concentração e nas atividades diárias, aumento de peso, que pode gerar novos desconfortos físicos e emocionais, além da alteração metabólica, como o aumento do colesterol e da glicemia, que exige um monitoramento clínico contínuo. Para muitas famílias, isso representa um desafio: controlar os tiques sem comprometer a qualidade de vida com efeitos adversos. Diante desse cenário, cresce o interesse por terapias complementares e integrativas, que possam auxiliar no controle dos sintomas com menos impactos negativos. A ideia não é abandonar os tratamentos convencionais, mas encontrar abordagens que ajudem a compor um plano terapêutico mais equilibrado, respeitando a individualidade de cada paciente e seu contexto clínico. Nos últimos anos, os fitocannabinoides, especialmente o CBD e o THC, passaram a ser investigados como possíveis aliados no tratamento coadjuvante da síndrome de Tourette. O interesse surgiu a partir de relatos clínicos e estudos de casos em que pacientes, especialmente adultos com quadros refratários aos tratamentos convencionais, relataram melhora significativa na frequência e na intensidade dos tiques após o uso de cannabis medicinal. Essa observação motivou pesquisas mais estruturadas para entender como essas substâncias poderiam atuar nos circuitos neurológicos em
envolvidos na síndrome de Tourette. Um avanço importante ocorreu em 2023, quando a revista New England Journal of Medicine Evidence publicou o estudo duplo cego randomizado e cruzado com 22 pacientes adultos diagnosticados com Tourette, em sua forma grave. O produto utilizado continha uma formulação balanceada com proporção de 1:1 de CBD e THC, que permitiu avaliar o efeito combinado de dois dos principais canabinoides presentes na planta. Os resultados mostraram uma redução estatisticamente significativa nos tiques motores e vocais, além de melhoria nos sintomas associados como ansiedade, compulsões e comportamentos obsessivos, aspectos que costumam agravar o quadro clínico da síndrome. Além disso, os efeitos colaterais relatados foram similares aos de medicamentos já utilizados, como antipsicóticos, mas sem apresentar agravantes relevantes ou reações adversas que levassem à interrupção do tratamento. É importante destacar que o número de participantes ainda foi considerado pequeno e que a duração do estudo foi limitada, o que impede conclusões definitivas. Os próprios autores reforçam a necessidade de novos ensaios clínicos com amostras maiores e tempo de acompanhamento mais longo, para que se possa validar de forma robusta e eficaz a segurança da cannabis medicinal no tratamento da Tourette. Dessa forma, o uso da cannabis medicinal ainda não substitui os tratamentos de primeira linha, como terapia cognitivo-comportamental e medicamentos prescritos tradicionalmente, mas pode sim ser considerado como parte de uma abordagem complementar, especialmente em casos mais graves ou com baixa resposta às terapias convencionais. A recomendação, como sempre, é que qualquer decisão terapêutica envolvendo fitocannabinoides seja tomada com a prescrição e acompanhamento médico e especializado, respeitando as particularidades de cada paciente e avaliando riscos e benefícios de forma criteriosa. Aqui na Clique Cannabis, o nosso papel é acompanhar o paciente em todas as etapas da jornada terapêutica, desde o acesso a médicos especializados até o suporte na importação legal e no acompanhamento seguro e personalizado. Sabemos que cada caso é único e o nosso compromisso é oferecer um caminho de cuidado com informação de qualidade, responsabilidade e acolhimento. A síndrome de Tourette pode ser desafiadora, mas os avanços da ciência e o olhar para novas possibilidades terapêuticas trazem esperança para uma vida com mais bem-estar, autonomia e qualidade. Até o próximo episódio da série Clique Educa.